sejam bem-vindos a mais um episódio do Sinta-se em Casa, onde nós estamos recebendo hoje um casal que eu admiro muito para falar sobre um assunto que é de extrema importância para a humanidade, né? Que é o casamento. A importância de um casamento e de você lutar por esse amor para a gente vencer todos os obstáculos além da vida. Aproveito para convidar vocês que estão nos acompanhando para entrar no nosso canal, curtirem, compartilharem, né? Gostando do nosso bate-papo, também está podendo compartilhar com outras pessoas que de alguma forma gostariam de aprofundar um pouquinho mais dessa visão do relacionamento a dois. Para isso, os nossos convidados de hoje são a Letícia, né? Letícia Cudes Green Cavalcante, casada com Mauro Cavalcante. Sejam bem-vindos. É um prazer estar recebendo vocês aqui. E eu vou pedir para vocês se apresentarem um pouquinho quem é Letícia, quem é Mauro e contarem para a gente iniciar um pouquinho da história de vocês. Como casal. Começa. Primeiras damas. Bom, meu nome é Letícia, nós somos casados há 10 anos, nós somos pais de 3 filhos, o Matheus, que hoje tem 5 anos, a Lara de 3 e o Murilo de 1 ano e meio. A Letícia é engenheira agrônoma, a Letícia é cristã, a Letícia é moradora de São Gabriel, nasci, vivi, cresci aqui, e hoje me divido, né, nesse papel de mãe, de esposa, de profissional, de filha do Senhor. E estou muito grata por estar aqui, Fran. Obrigada pelo convite. É muito bom poder compartilhar um pouquinho da nossa história e talvez edificar a vida de alguém. Eu sou o Mauro, sou advogado, nascido em 1987. Quem quiser saber a minha idade, faça as contas. Sou casado com a Letícia desde 2015. Passamos por momentos difíceis, mas aqui estamos e juntos continuaremos. Não exerço mais a profissão de advogado, já passei por vários ambientes profissionais, advocacia, bancário, policial, empresário. Hoje eu trabalho para o meu sogro e para minha sogra. Estamos nos negócios familiares e sou apaixonado pela Letícia e pelos meus 3 pequenos. Que gostoso. E é uma inspiração, né? A gente estava batendo um papo aqui antes, falando sobre a gente compartilhar esse amor pela família, né? E uma frase que direciona muito o meu casamento e acredito que também o de vocês, que é: a família tem que prosperar em Deus, né? E é um pouquinho disso tudo que nós vamos trazer no nosso bate-papo. Como a presença real de Deus no casamento fez uma grande transformação, né, Helena e Mauro? Então, o casamento formal perante a sociedade aconteceu há 10 anos atrás. Exatamente. 3 de abril de 2015. Acabaram de comemorar 10 anos, gente. E 5 anos de relacionamento, vocês decidiram dar esse passo. Como era o casamento? Como era o casal, Letícia e Mauro, quando vocês decidiram casar? Bom, eu acho que o nosso namoro ele foi marcado, assim, tiveram altos e baixos, né? Quando a gente se conheceu, a gente teve uma amizade muito intensa, passamos um tempo ali, né, realmente só como amigos, mas depois isso evoluiu, a gente entrou num namoro onde tinha muita parceria, era muito divertido, era muito legal, mas a gente estava totalmente em outro contexto de faculdade e nós éramos muito imaturos. Eu acho que foi marcado, assim, por uma imaturidade, talvez um egoísmo, uma autossuficiência em muitos momentos, mas nós éramos, né, ainda somos muito apaixonados, mas eu acredito que ali nós tivemos momentos muito bons e momentos mais difíceis, mas nós tínhamos bases muito parecidas, isso nos fez caminhar, nós tínhamos objetivos parecidos de vida, e isso nos fez então caminhar para um casamento, né? Decidimos nos casar. Mas a partir dali a gente foi vendo que casamento também não é assim onde tudo só melhora, né? Onde vai ficando. Nós tivemos outras dificuldades de adaptação nesse início de relacionamento. Eu acho que o principal e o que eu vou alertar
aos solteiros, principalmente às solteiras, a Letícia, ela fez uma aposta. A Letícia fez uma aposta numa pessoa irresponsável, numa pessoa festeira, numa pessoa briguenta, que dava muito trabalho. E as orações dela e da nossa família foram atendidas. Mas eu sugiro não fazerem essa aposta. Eu sugiro orarem antes de casar e não fazer o contrário, não fazer o que a Letícia fez, que começou a orar só depois do casamento. Então, assim, não quero me achar nem nada, foi culpa dela e das nossas famílias e de Deus, mas é difícil acontecer o que aconteceu com a gente. Esse é uma verdade. Eu acho que para ambos, assim, nós tínhamos totalmente outro contexto antes, né? Éramos pessoas diferentes e até perante as dificuldades a gente foi melhorando, a gente se colocou nessa posição. Mas por muitas vezes, né, as pessoas fazem esse tipo de escolha, estão vendo sinais no relacionamento já desde o namoro, isso evolui para um casamento e a partir dali é muito difícil algumas coisas se transformarem. Então você sofre consequências de uma má escolha. Graças a Deus, Deus por sua imensa misericórdia, né, nos resgatou mesmo desse lugar. Hoje a gente tem outro nível de relacionamento com Deus e entre nós, mas esse período de adaptação de namoro e de recém-casados, ele foi bem difícil, bem difícil. Tivemos crises bem complexas dentro do nosso início de casamento. Até um detalhe que eu esqueci de falar sobre o Mauro e que afetou bastante a rotina de casal, não especificamente de casados, mas o Mauro é campograndense. O Mauro viveu até os 27 anos em Campo Grande, nunca tinha saído dali. Morava com seus pais? Morava com meus pais, que são campograndenses também. Na verdade, minha mãe vem da região de Anastácio, mas moraram em Campo Grande a vida inteira. Então, assim, todo o círculo de amigos, tudo sempre foi ali, faculdade, escola. Não pensava em sair dali. Quando pensava em sair dali, era para uma cidade grande, maior do que Campo Grande, não para um São Gabriel. Então você veio para São Gabriel contrariado? Foi exatamente Por amor, isso. mas sem acreditar que aquele seria o lugar. Na verdade, não pode se dizer contrariado. Isso é uma coisa que foi muito tratada em mim, em terapia, inclusive, que eu vim, mas eu não assumia que eu vim porque eu escolhi vir. Eu empurrava para a Letícia essa decisão. Eu vim por causa de você. Eu vim pelo nosso casamento. Não, o Mauro veio porque ele escolheu vir, independente de qualquer outra coisa, né? Isso foi difícil de entender no começo, né? Levou uns 4 anos para o Mauro entender isso, pós-casamento, né? E até você trazendo esse ponto de vista, vocês viam como casal muito, o casal ou um dos dois, muito jogar para o outro a responsabilidade? Eu fiz isso por sua culpa, e fiz isso porque você começou, eu fiz isso por... E não se posicionar como, peraí, eu decidi estar aqui, né? Se tá bom ou tá ruim, foi uma decisão minha, que é um grande amadurecimento, né? Exatamente. A principal minha foi essa questão, né? Que eu levei muito tempo para digerir isso. Eu não assumia isso. Eu sempre colocava que eu estava aqui por causa da Letícia. Eu acho que em várias ocasiões a gente sempre quer tirar a culpa de nós mesmos, né? A gente não assume as nossas responsabilidades. E em nenhuma situação é responsabilidade de somente uma pessoa. Eu imagino que, assim, independente do que o Mauro fazia, do que ele estava, vamos dizer assim, que vinha em conflito com aquilo que a gente acreditava, com o que a gente gostaria para um relacionamento, eu também tinha muita falta de sabedoria. E hoje eu reconheço isso, mas na época não. Era a mesma coisa. Não, eu reajo dessa forma porque você está agindo assim. Então, eu queria justificar as minhas reações, que não eram condizentes àquilo que eu gostaria de fazer, com aquilo que eu acredito hoje que seria o correto, mas naquele momento também jogava para ele a responsabilidade da minha reação. Então, vira um ciclo, né? E a gente vê que é muito comum isso, que é bem uma guerra, né, entre o casal. Não é quem está buscando a paz, né? É quem vai ganhar a guerra. Quem tem a razão da última palavra, imagino, né? É difícil. E isso é muito, muito comum mesmo, quando vocês falam assim, a decisão para casar, né? Quantas vezes um casamento acontece sem alinhamento de valores mesmo, né? O que esperamos desse relacionamento? Talvez é muito mais, eu falei brincando aqui que
A Disney tem uma grande culpa nas nossas frustrações, principalmente das mulheres, né? Porque a gente assistiu quando era criancinha todos aqueles filminhos das princesas que lutavam pelo príncipe, e quando finalmente casavam, iam viver felizes para sempre. E isso é a maior ilusão que implantaram na nossa vida. Porque o casamento, ele é uma grande fonte de transformação, né? É deixar de olhar para si, para olhar para nós, né? Inicialmente para o nosso marido, para a nossa esposa, depois quando vem os filhos, aí aumenta ainda mais o olhar do todo, né? Saímos de nós para amar muito mais. Exatamente. Isso, para mim, até foi um ponto mesmo, né? De eu deixar a minha família ali, como a gente comentou, até de cortar mesmo o cordão umbilical e olhar para cá agora, sabe? Eu tinha um pouco dessa dificuldade. Eu acho o contexto todo que a gente vive hoje, né? Da posição da mulher, né? De como devemos ser, talvez foi implantado em nós alguma coisa até de autossuficiência. E eu trazia muito isso para o relacionamento. E isso não era nada saudável para nós. Então, ao momento que eu fui entendendo que a Letícia não era mais só a Letícia, nós éramos uma só carne, e ali agora era a minha família, a partir desse momento que foi criando essa mentalidade em mim, eu acredito que as coisas também começaram a fluir melhor. E quando que você deixou emocionalmente a sua família raiz para viver a sua família escolhida? É muito difícil, eu acho que ainda a gente tem isso, porque era já da cultura familiar. Eu sempre tive envolvida sempre na família. Então, todos os domingos na minha infância eram com a minha família total, meus primos, meus tios, e a gente tinha muita convivência, muito vínculo. Que não são familiares, são parentes. Isso, meus parentes. Hoje a tua família E eu amava, é teus exato, filhos, mas né? eu amava aquilo e eu cresci nessa cultura. E aí vem o âmbito profissional, onde eu, né, terminei minha faculdade de agronomia, voltei para São Gabriel e trabalho com a minha família desde então. Então, era sempre muita ligação familiar. Então, eu ia para casa do meu pai almoçar, mas ao mesmo tempo eu ia para trabalhar, mas ao mesmo tempo... E assim, eu não conseguia muito desvincular, entender o meu momento de honrar, e toda a vida, né, honrar meu pai, minha mãe, mas agora a prioridade da minha família era o meu marido. E foi difícil. E às vezes, em alguns momentos, eu confesso que até hoje, às vezes eu escorrego. Mas eu já tenho outra maturidade para olhar isso. E principalmente com a vinda dos filhos, isso vai se tornando ainda mais fácil mesmo de eu me relacionar com isso e entender a minha posição como esposa e como mãe. Se for para colocar uma data, eu acho que foi ali com 10 anos de casamento, de relacionamento para frente, 5 anos de casado para frente. Talvez É engraçado falar isso. Para mim é engraçado, porque eu sou de uma criação totalmente diferente, né? Como nós estávamos conversando antes. Lá em casa era sempre assim, família é pai, mãe, filhos. Eu não tive proximidade de primos. Acho que isso é muito coisa de interior, de empresas familiares, que tem esse vínculo. Letícia trabalhava de segunda a sexta com o pai dela, almoçava com o pai dela e sábado, domingo queria estar com o pai dela. Não tem nexo isso, sabe? Pra você ter uma ideia, Fran, para você ter uma ideia, para mim era um absurdo, um completo absurdo. Ela entrava na casa do pai dela sem tocar a campainha. Ela simplesmente, já casada, 4 anos já fora da casa do pai, ela simplesmente abria a porta dele e entrava, como se fosse a casa dela lá ainda. O pai dela não tinha liberdade nenhuma, eu acho absurdo isso. Mas era isso. E ao mesmo tempo que eu fui me esticando para entender isso e me reposicionar, o Mauro também foi se esticando para entender a nossa cultura, entender o jeito que meu pai interpretava tudo isso. Então, para ele era estranho, mas talvez para o meu pai não era. Então, ele também foi tentando se adaptar, entender o nosso contexto, me dar liberdade de algumas coisas. Então, a gente foi tentando encontrar o equilíbrio em tudo isso. Isso é bem importante, né? Ambos foram se... a gente estava em opostos, assim, então a gente foi se moldando, né, para se encontrar ali no meio do caminho. Agora ela toca a campainha para entrar. Pai, tô te devolvendo a sua chave. Pedindo a bênção, mas é realmente uma...
E a gente vai aprendendo isso com a vida, né? A nossa criação, eu entendo também de interior, né? De muita intimidade, muito um participando da vida do outro, às vezes dando palpite demais. Uhum. E pelo que você falou, a sua criação é muito muito mais reservado, muito mais formal. Cada um cuida da sua vida e aqui não, cada um cuida da vida de todo mundo. Exatamente. Era bem E isso como mesmo. que a vida ela é interessante na hora de juntar os casais, né? Deus não vai trazer duas pessoas muito parecidas, geralmente traz os opostos para a gente aprender tanto juntos. A gente aprende muito junto mesmo. A gente tem diferenças em vários aspectos, né? A gente falou um pouco a respeito de temperamentos mesmo, muito diferentes. Mas hoje, quando a gente realmente se capacita, a gente estuda, a gente se aprofunda, e então a gente tem esse olhar mais empático com a visão, com a cultura, com os valores um do outro. Quer dizer, valores sempre foram muito parecidos, mas assim, de você realmente olhar para o outro e falar assim, tudo bem, é diferente, mas eu entendo que isso é importante para você. Características de personalidade. Isso. E aí, ao longo desses 10 anos de casamento formalizado, entre altos e baixos, teve momentos bem críticos? Bem críticos. Porque às vezes a gente olha de fora um casal muito bonito, com a família, todos reunidos, né? Tendo uma vivência muito grandiosa em Cristo e acho que a vida sempre foi perfeita. Então é um pouquinho dessa realidade também que a gente quer mostrar para vocês, que um casamento sólido ele é construído, né? Que foi muito o que vocês vivenciaram, né? Em que momento que vocês tiveram uma situação assim difícil? Se houve, às vezes, uma intenção real de encerrar essa parceria, né? E como que vocês lidaram com isso? Eu acho que assim, isso é uma decisão que a gente continua tendo uma decisão diária, assim, de você amar. Mas quem nos conhece sabe, a gente não é esse casal perfeito, nós tivemos altos e baixos e ainda temos. Mas a gente entendeu hoje, né, que isso é inegociável para nós, é algo, estarmos juntos agora é para sempre. E onde realmente a gente teve uma crise, nós tivemos vários problemas, assim, né, no início do nosso relacionamento, como eu já falei, mas nós tivemos uma crise mesmo, foi no início final de 2018 para 2019, onde nós decidimos, então, que nós iríamos definitivamente nos separar. Mauro já tinha saído de casa, nós passamos um final de ano, assim, com um clima terrível, né, eu estava aqui em São Gabriel, Mauro lá em Campo Grande, e ali a gente entendeu que tinha chegado ao fim, nós chegamos a comunicar os nossos pais, a nossa família ali. Mas eu confesso, eu sempre fui muito, muito, muito resistente a essa ideia. Eu tinha separar. Aquela ideia de casar e para o casamento para sempre. Então, eu sempre falava pro Mauro, tudo bem, você quer separar? Tá bom, mas eu não quero. Mas para mim é difícil. Vou fazer, se você quiser, ok, mas não é o que eu quero. Então eu sempre vi alguma luz, eu não sabia como. Não sabia. Tanto é que chegou nesse momento em 2018, né, que eu falei assim, eu cedo. Porque eu não tenho mais força. Eu já cansei de lutar, eu não consigo mais. Mas não é o que eu quero ainda. Mas eu não tinha mais forças. Então, a gente conheceu um trabalho, né, de restauração de vidas na Estância Paraíso. Antes de você sim. já falar da parte boa, eu acho que muito desse não querer dela era aquele negócio de morar no interior, era um medo do que vão pensar, do que vão falar também. Eu acho que ela não tinha coragem de tomar um posicionamento, vou me separar, por causa disso também. O que eu vou falar para os meus Exatamente. pais, o que as pessoas vão pensar. Exatamente. E hoje, com a maturidade que nós temos, a gente não vê problema de falar sobre isso. A gente sabe que acontece com todo mundo, praticamente. Gostamos de falar sobre isso, porque as pessoas elas precisam entender com mais normalidade. Problemas todos têm, problemas todos enfrentam. Eu gosto muito de falar com homens, porque eu falo abertamente. Eu gosto de falar dando pancada, assim. Eu falo, então eu falo sobre pecado sexual, eu falo sobre falta de hombridade no trabalho ou com a esposa, eu falo sobre falta com filhos, que eu acho que é uma falta que existe hoje nos ambientes em que se deveriam falar sobre isso.
Eu acho que existe uma falta de assunto sobre masculinidade dentro da própria igreja. Eu acho que o homem só aprende na pancada, a maioria pelo menos. E então voltando, veio a parte boa ali depois, mas até chegar esse problema efetivamente de eu pegar e sair de casa, teve muita falha minha, que eu reconheço hoje em dia. À época eu estava na polícia, o tratamento que eu tinha na delegacia, com presos, eu levava para dentro de casa. Rigidez. Exato, eu era duro com minha esposa, eu levava palavras feias para dentro de casa, ríspido, grosseiro. Depois eu percebi isso. Mas isso foi depois, tá? Então é por isso que eu falo que a Letícia ela fez uma aposta no casamento e ela teve paciência e fé de que as coisas iam mudar. E mudaram, mas a maioria das vezes, infelizmente, não muda. Eu ia comentar assim, realmente, eu tinha, né, essa questão cultural de cidade pequena. Eu falei já que o meu temperamento também é de pensar um pouco a respeito do que o outro vai achar. Eu me preocupo com o outro, com a opinião da outra pessoa, mas eu tinha dentro de mim, eu conhecia um Deus que podia todas as coisas. Mas eu não fazia, eu não buscava, eu não tinha intimidade suficiente com esse Deus e isso me faltava. Mas eu tinha esse valor, eu entendia, eu conhecia Deus, né? Nós crescemos num lar cristão, desde sempre conhecemos valores bíblicos, mas eu não vivia um relacionamento profundo com Deus. Então eu conhecia, eu sabia, e eu achava que Deus podia fazer aquilo no meu casamento, mas era assim, eu falei, como? Nesse contexto aqui, tava difícil. Então realmente veio a parte boa, né? Onde começou. Eu conhecia, eu não vivia e pior, eu queria continuar não vivendo. Vocês eram da mesma base religiosa. Exato, Tinham uma nós somos vivência evangélicos, formal de ir né? à igreja Exato, todo domingo, desde porque assim berço. foi aprendido, mas Exato. aquele Deus pulsando dentro do coração de verdade foi um momento de transformação. De segunda a sábado eu tava dentro da garrafa, arranjando briga, problema, e domingo eu ia na igreja. É como se nada tivesse acontecido. Só com a ressaca Gente, isso é muito física e vida real ressaca de moral. muitos casamentos, né? E até você falando assim de a vivência para os homens é muito mais fácil, eu acredito, para a mulher falar sobre sentimentos, né? Aprender a lidar com isso, buscar ajuda, né? Se entregar mais, assim, se ajoelhar e realmente chamar a Deus, porque a gente é talvez ensinada essa sensibilidade, mas desde cedo. E os homens, hoje tem mudado bastante, mas sempre foi uma criação muito mais rigorosa, onde se reprimia sentimentos, né? Se você começava a falar sobre o que você estava sentindo, já era começar um pouco de frescura. É muito mais de você mostrar a sua força, a sua valentia, do que você mostrar as suas fragilidades. Então, eu imagino que para o homem, não sei se talvez tenha sido com vocês. Faz sentido. Mas quando eu converso com homens, eu, sinceramente, assim, se alguém quiser me expor sentimentos, eu tô ali, eu vou guardar segredo, eu vou compartilhar a minha opinião, eu vou dar a opinião bíblica, vou tentar dar a opinião bíblica, mas assim, não precisa me falar de sentimento, não. Sentimento você se vira você e Deus. Eu não quero saber se você tá triste, se você tá feliz. É a mesma coisa, se eu tô, digamos, decepcionado, se eu tô chateado, eu guardo isso para Deus. Eu acho que a gente pode manter essa masculinidade. A gente pode ter um sentimentalismo sem exagerar muito. Enfim, é um pouco de machismo meu, mas vamos lá. Mas eu fico de encarar que você tem dificuldades que você precisa. Isso o homem precisa aprender a encarar. Mostrar a fraqueza. Mostrar a fraqueza para Deus, não para o outro, né? Para Deus. Porque não tem como a gente se relacionar com Deus se a gente não mostrar nossas fragilidades, né? Sim. E falar assim, recebo e entendo o seu amor e eu preciso da sua ajuda. Sim, eu acho que não estou sabendo para onde ir. É só para ele que a gente deve entregar tudo que nós estamos sentindo. Né? Com a maturidade vem a possibilidade de nós escolhermos melhor as pessoas com quem nós nos relacionamos,
as pessoas com quem nós nos conectamos a ponto de contar coisas, de pedir conselhos. Então, assim, isso leva tempo, né? E às vezes, mesmo com tempo, mesmo achando, às vezes a gente pode se decepcionar, né? Então, assim, com Deus não tem erro. Entra no quarto, fala bravo, fala do jeito que quiser, ele vai te ouvir e ele vai te Ah, vocês responder. também falam bravo com Deus? Opa! Tô aqui tentando e não tô enxergando quando é que Você não pode tá ser me mais ouvindo? óbvio. Eu preciso repetir. Tá difícil, tu tá E vendo? depois a gente pede perdão, fala assim, me desculpa, meu senhor, mas o senhor me entende, tá? Não, mas eu acho que Deus gosta dessa sinceridade no nosso coração. Ele não quer pessoas congeladas conversando com ele como, sei lá, se ele fosse inatingível. Deus, ele é nosso pai. Ele Você não quer precisa mostrar ouvir a perfeição pra verdade, ele, né? né? Ele Ele, sabe. ele sabe o que está Ele passando no nosso sabe. coração e ele quer a nossa Ele nos sinceridade. conhece. E quando foi que houve o casamento de verdade com Deus nesse relacionamento? Aí vem a parte da Da estância estância. para Então, nós, frente. né, nós conhecemos a estância. E dentro da estância, ela trabalha muito com restauração de vidas. E eles têm alguns De programas. casal ou individual? Não individual também? também, mas eles têm um programa de casais. Então, em janeiro de 2019, eu tive acesso, vi o que teria um no final de janeiro. E eu primeiro perguntei para ele, falei, o que você acha, né? Nós já estávamos separados, né? De primeiro ele não topou muito não, depois ele voltou atrás e falou, não, vamos tentar. Só que quando eu entrei em contato com a estância, nem tinham vagas. Falei, bom, então desiste. Então não tem jeito mesmo. E sendo sincero, Por que você topou aí? exato, eu ia falar isso agora. Eu topei porque eu saí de casa, eu comecei festa, bebedeira, eu bati o carro, e aí Deus falou comigo, falou, ó, se você continuar nessa aí, não vai muito longe não. Então eu vi que sendo exagerado, mas talvez não, ou eu ia acabar morto ou eu ia acabar preso. Então eu falei, eu preciso me recompor. E aí eu dei essa chance. Foi mais uma chance, talvez para mim, do que... A gente foi para, bom, abriu uma vaga, uma desistência providencial do Senhor, ele sabia que precisávamos. Então, quando eles entraram em contato conosco, a gente já providenciou, comprou as passagens e foi, separados. Mas chegamos lá e foram 3 dias de programação, e ali foi realmente uma virada de chave no nosso casamento, um início de uma restauração, e eu sou muito, muito grata a Deus pela oportunidade que Ele nos deu. Nós conhecíamos o Senhor, mas a gente, a partir dali, realmente começa um relacionamento com Ele. Ele passou a fazer parte da nossa vida, assim, diariamente. Então, acho que fez total sentido. E hoje, né, nós somos transformados pelo Senhor mesmo. Mas lá houve um começo, Uhum. né? Depois disso, ainda tivemos muitos problemas. Depois disso, ainda o Mauro tinha umas recaídas de problemas fora de casa, com bebida, com brigas. Mas assim, ali teve um começo e depois disso, mesmo com problemas, o coração se arrependia, a gente revia algumas coisas, já sentia uma vontade, um incômodo de mudar, né? Então ali foi um marco para nós. E é importante esse ponto que você fala, porque às vezes a gente vai em busca de milagres, né? Fala assim, então eu também vou procurar a estância e lá vou me purificar e nunca mais vai ter problema. Mas a vida não é assim, né? Não. É o início de um processo. É um que vai até processo, o fim, exatamente. né? Essa é a palavra, é um processo. E foi assim mesmo, sabe? O Senhor foi permitindo outras ferramentas que também foram nos erguendo ao longo do caminho. Nós mesmos buscamos ajuda profissional, nós entendemos que, né, nosso ponto principal ali, o que faltava na nossa vida, era a presença de Deus dentro da nossa casa, né? Dentro do nosso relacionamento, da nossa vida íntima, individual com Deus. Mas também nós entendemos a necessidade de ajuda profissional. Então nós fazemos terapia, né, individualmente, mas nós buscamos também ajuda de terapia de casais. Nós continuamos nos capacitando mesmo e tentando entender o próprio desenvolvimento pessoal, entender o outro. Acho que tudo isso foram ferramentas mesmo para que a gente conseguisse dar continuidade a esse processo. Mas o que mudou antes de ir para esse momento para depois? Porque as dificuldades, as brigas
existe um antes e depois, Sim. mas o que mudou depois? Que fez vocês entenderem que eram dificuldades, mas que eram com um caminho, com um destino? Eu falando por mim, Porque a partir daí acabou essa vontade de desistir. Não, a vontade não. não, A vontade sempre acontece. de vez em quando, Às né? vezes a gente escorrega um pouco, mas eu acho que ali foi um momento que a gente teve plena convicção do plano do Senhor para nossa vida e para a vida de todo mundo como casamento. Que aquilo ali era um propósito, família era um propósito do Senhor. Então, acho que a partir daquele momento, isso se tornou inegociável, sabe? Claro, né, dentro de nós, às vezes, durante algum conflito, alguma coisa, a gente escorrega, a gente cai, mas a partir dali nós estávamos alinhados. Então, a gente começou um processo de alinhamento mesmo, né? para mim, uma coisa que me marcou muito lá foi uma ministração sobre brechas, né? Sobre as brechas que a gente deixa para o inimigo usar. E quem não quiser todo, né? encarar como inimigo, vamos dizer, brechas que a gente deixa para os outros usarem, nos atacarem, nos ferirem. Mas assim, eu deixava brechas para minha vida ser atacada e isso acabava refletindo no nosso casamento, né? Então eu percebi muitas brechas que eu estava deixando e ali... Cair nas tentações da vida, né? Exato, exatamente. E ali veio a vontade de começar uma mudança. Acho que era a consciência mesmo, sabe? Do que a gente estava fazendo, do caminho que a gente estava tomando e aonde a gente ia parar se a gente continuasse com aquilo. E não era esse o desejo. Acho que ninguém casa para isso, obviamente. Mas a gente tomou consciência. A palavra propósito, né? De entender que vocês tinham um propósito junto. O destino final é a família prosperar, mas no meio do caminho tem os problemas, tem os obstáculos, mas aconteça o que acontecer, vocês sempre voltam para o eixo do propósito. Exatamente. Sempre que havia um conflito, eu sabia, bom, calma. No fim das contas, o meu objetivo dele é o mesmo. O propósito tá ali. Né? Nós temos, às vezes, entendimentos diferentes, mas tá tudo bem, a gente vai achar um caminho, porque é isso aqui que importa. Então, acho que foi ficando um pouco mais fácil, né, a nossa caminhada. Mas cheia de tropeços ainda. É bom lembrar que assim, a gente não pode usar desse benefício do perdão para continuar no erro, né? Nós dois percebemos o quanto estávamos fazendo mal um para o outro, decidimos nos perdoar em muita coisa e tentamos corrigir até hoje. Não dá para continuar no mesmo erro e você já me perdoou uma vez, você já vai me perdoar de novo e calma lá, né? Tudo tem limite, né? É diferente você ver uma pessoa que errou, se arrependeu, está tentando mudar, do que uma pessoa que erra, pede perdão, mas acontece de novo, acontece de novo. Né? Então, e uma coisa que você falou, Fran, sobre a instância, sobre alguém decidir, lá mudou minha vida, então eu vou tentar lá também. Eu vejo que muitas ferramentas hoje em dia, as pessoas esperam isso. Né? Até o simples fato de ir na igreja, elas acham que estar indo à igreja vai mudar alguma coisa na vida delas. Então a gente tem que tomar cuidado com essas teologias que tem por aí, com essas manipulações que estão começando a ficar mais evidentes, né? E as pessoas têm que ligar um alerta e perceber por que caminhos estão indo, aonde estão buscando, e o que realmente tem de Deus ali ou não. Exato. Eu gosto muito da palavra autorresponsabilidade, né? Então a gente vai, vocês está no lugar certo, né? Recebendo as mensagens certas, mas o que eu vou fazer com aquilo lá, né? Não é o fato de você estar lá que você está sendo abençoado, é o quanto eu estou aberto a isso e vou voltar para minha vida agindo diferente. Quanto vai praticar isso, né? Mas eu fui lá e nada mudou. Mas eu fui no encontro de casais e nada mudou. Não, mas não é nada mudou, é você que tem que mudar. É o que a gente leva depois, né? Na constância do dia a dia. Eu acho que isso que nem eu falei, foi uma virada de chave para o nosso relacionamento, para o nosso casamento, foi o início de uma transformação ali, né, do casamento em si. Mas tiveram outros momentos que a gente entendeu como virada de chave na nossa vida também espiritual. E isso refletia totalmente, diretamente
na nossa vida familiar. Nós passamos depois de um tempo, né? O Mauro passou por um processo ali de mais uma ferramenta que o Senhor colocou na nossa vida, que foi o Legendários também. E a partir disso, foi mais uma semente plantada. E não foram aqueles 3 dias, não foi a ferramenta do Legendários, não foi somente o que ele viveu ali nas 72 horas, mas foi o que isso foi trazendo no nosso dia a dia. Então, quem passou pelo processo foi ele, mas o reposicionamento dele dentro de casa me levou para minha intimidade e para minha profundidade com o Senhor. Então, o posicionamento dele como sacerdote mesmo do lar, como homem ali dentro da nossa casa, como pai, como esposo, aquilo tudo foi me impulsionando para estar também. Ele estando melhor, te deu vontade de ser melhor ainda. Exatamente. Estando melhor, não digo, querendo estar melhor. Mas é isso eu admiro muito no Mauro. Ele sempre foi, realmente, se colocou muito não na posição, assim, de entender. Não, sou falho, mas eu quero isso. Então, ele sempre tentava, sempre se colocando. E o Senhor foi fazendo. Hoje, né, eu tenho um novo marido. É totalmente diferente mesmo. E creio que ele também tem uma nova esposa. Com certeza, mas vamos frisar novamente. Legendários também não é salvação para todos os casamentos, salvação para todas as pessoas. É uma ferramenta que você que te mostra algumas coisas, mas você tem que voltar para casa e aplicar. Isso. Então como muitos outros encontros e acampamentos ele tem que ser colocado em prática, porque senão não vai para frente. Exatamente. É uma teoria maravilhosa. Exatamente. É uma semente que é plantada, real, né? mas a gente precisa cultivar para que ela frutifique. Então, e foi isso que foi acontecendo conosco, pelo menos, né? Nós tivemos essa vivência. O Mauro fazendo tudo isso, eu fui para a palavra. Perdão, pode continuar. Continua. Eu ia falar, eu fui para um lugar que antes eu não vivia. Eu tinha muita dificuldade de ter essa constância, de ter a disciplina bíblica mesmo, sabe? Por causa do contexto, acho que depois que a gente voltou da estância, logo depois a gente passou por um ano de muitas mudanças. Nós mudamos de casa, o Mauro mudou de rumo profissional, nós fizemos uma viagem dos sonhos. E aí veio a gravidez e foi tudo maravilhoso. Só que veio daí, o Covid. E veio a pandemia. Só que daí, esse contexto de maternidade foi me colocando em outra posição e eu me sentia mal por isso. Porque eu sabia que tudo que eu tinha era pelo Senhor, eu queria estar com Ele, mas isso foi, às vezes, né, me consumindo. A gente muda um pouco da nossa rotina, né? Eu sempre falo que, assim, hoje com 3 filhos, eu falo, a mudança maior foi do 0 para 1. Hoje parece que eu sou muito mais produtiva do que quando eu me olhava mãe de um só. Porque a gente vai encarando com mais leveza, a gente vai fazendo o que tem que fazer. Mas lá atrás eu tinha essa dificuldade, eu me culpava um pouco, e eu não conseguia nem aproveitar e entender que eu estar ali com o meu filho, eu estava cumprindo um propósito que o Senhor tinha para minha vida como uma maternidade, que aquilo ali era uma forma de estar honrando, glorificando, louvando a Deus. Eu não tinha essa consciência, sabe? Hoje... Você se sentia frustrado profissionalmente? Exato. A gente fica ali, você se sente frustrado porque você não faz uma coisa, você não faz outra. Eu não cuidava como eu gostaria de cuidar da minha vida espiritual. Eu não tinha meu momento mais de intimidade com o Senhor. Eu tinha uma questão com a disciplina. Eu sempre falava isso. Só que depois disso tudo, acho que né, depois disso do Mauro, eu falei do reposicionamento dele, também me levou para esse lugar onde eu, né, decidi e o Senhor trouxe outras ferramentas. Eu comecei a participar de um grupo de estudo bíblico online, mas que foi, assim, transformador para mim, porque eu fiz um compromisso, falei para ele, amor, então vai virar meu compromisso. E aí, a partir disso, eu comecei a ler a Bíblia diariamente. E isso, assim, Deus foi se revelando de forma sobrenatural. E aí eu entendi a palavra de Deus, isso sabe, eu conseguia ler a Bíblia com outros olhos, eu tinha prazer em estar estudando, eu tinha fome, tinha sede. Então vai levando a gente a lugares mais altos. E hoje eu sou muito grata a Deus porque Ele nos permitiu viver essas ferramentas. Então, assim, a mensagem é de que não é uma única vivência que te transforma, mas é você pegar isso e você colocar no seu dia a dia, você ter constância. Então eu falo assim, eu nunca tinha conseguido ler a Bíblia inteira. Esse ano, se Deus quiser, eu vou finalizá-la. Mas eu não conseguia ler isso, e hoje eu entendo, eu não conseguia fazer isso, né? E hoje eu entendo como isso me levou a um nível de intimidade muito maior com o Senhor. Não é só o ler e absorver, né? Exato, Tá meditar e entender. Prática. A gente aplicar isso, né? E a palavra do Senhor eu vejo assim, né? Que é uma forma dele estar falando com a gente ali.
Então, muitas vezes você fala assim, ai, Senhor, você não me responde, mas como você está buscando ele? Poxa, a palavra de Deus é a primeira coisa que está ali, está na sua mão. Aquieta seu coração, né? E Isso, aí ele e consegue ouvir. e tem sido, assim, uma nova estação mesmo na nossa vida. Que gostoso ouvir isso. Muito bom. Acho que é uma das conquistas do casamento é isso, né? Você olhar lá atrás e ver quem era, né, Mauro e Letícia, e quem é hoje o casal, né? E que juntos vocês se tornaram pessoas muito melhores, né? Com e agora certeza. estão transbordando na filha de 3 filhos. São as bênçãos de Deus, né? Amém. Essa parte que a Letícia falou de ser mais normal, mais tranquilo com 3 filhos, eu ainda não atingi esse ponto. Para mim ainda é bem difícil, mas é maravilhoso. Eu, a partir da vinda do primeiro, do mais velho, do Matheus, na minha vida mudou mais um pouco ainda. Eu pude perceber muitas coisas que antes eu não via, que só a paternidade mesmo traz. Que é aquele amor independente de qualquer coisa, que mesmo bravo a gente continua querendo o melhor, e querendo educar, porque com a esposa, a gente ama, a gente tem que ser incondicionalmente, tem que ser para sempre, mas é uma pessoa que você não vai transformar mais se ela não quiser. A criança ainda a gente tem aquela responsabilidade, a gente sabe que o que a gente está fazendo ali vai refletir em quem ele vai ser. Então, se tornar pai te deixou mais comprometido com a sua minoria? Muito. Pessoal, por saber o quanto que você estaria influenciando. Sim, uma das maiores diferenças foi, já de cara, foi no meu aspecto físico, né? Eu sempre fui uma pessoa que pratiquei muito esporte, mas assim, sempre comia mal, bebia muito, então subia e baixava de peso, assim, com uma facilidade enorme. E quando o Matheus nasceu, eu tenho 1,70 m, eu tava com 88 quilos. Teve um dia que eu fiquei, acho que 3 minutos com ele no colo, a dor nas costas. Falei, não, tá errado. Foi quando eu Você falei. teve uma percepção, não é preciso mudar? Sim, com certeza. Foi a primeira percepção maior. A segunda foi em questão da bebida. Eu conto isso. Até hoje eu não sei. Ela dá risada e nunca me responde. Aí, vai sair, Mas vamos ver. teve uma vez, acho que foi uma das últimas vezes que eu bebi bastante. Não me lembro onde a gente estava. Eu só me lembro que foi a primeira vez que no meio da noite ela falou, Tó, vai lá cuidar do Matheus. E ali foi difícil, viu? Eu tava meio de ressaca, meio tonto, com o meu filho no colo, ele não parava de chorar. E eu falei, meu Deus, é por isso. Ali eu tive uma percepção, digamos, feia da vida. Eu vi que eu tava com raiva do meu filho, que não tinha nada a ver com isso, que era o meu sonho realizado ali nos meus braços. E aí eu parei para pensar, pô, muitas das coisas ruins que acontecem em outras famílias é por causa da bebida, porque a pessoa ela já não tem a vontade de ter filho. O filho veio sem querer. As condições são todas desfavoráveis, financeira, familiar, social. E aí vem o filho sem querer e a pessoa tá lá embriagada, o filho chorando sem parar de chorar e acontecem as tragédias, né? E ali eu falei, não, eu tenho que rever essas minhas bebidas por aí. E ali eu comecei a reduzir bastante a bebida em casa. Em casa não, né? No geral. As grandes mudanças precisam nos constranger, né? É verdade. Pra que caminho eu estou indo com essa escolha, né? Exatamente. Normalmente a gente, né, tem esse tipo de transformação de consciência pela dor, infelizmente, né? Mas eu acredito que muitas das coisas que a gente, né, já viveu e tudo o Senhor também permitiu, porque Ele sabia que naquele lugar a gente teria uma transformação genuína, né, de mentalidade. Mas e aí, fala para deixar registrado. Foi de propósito ou não foi? Não foi de propósito. O Mauro sempre foi muito paizão também, eu sempre pude contar com ele, então não foi de propósito, não foi um único dia que eu Foi pedi. o primeiro dia, mas... tenho certeza. Me marcou de uma forma assim. Era muito... Jogou na fogueira, agora Joguei, você vai agora... ela, assim, aí pra poder Parece que foi de propósito para aprender. Não. Às vezes a gente Vou faz confessar que, coisas na verdade, eu com medo. nem me lembro, assim, acho que se tivesse sido de propósito, eu lembraria, vou fazer isso aqui pra ele ver e não querer mais beber, pra poder me ajudar. Hoje é um conselho que eu dou para todos os pais de primeira viagem, ó, dá uma segurada na bebida aí, se você gosta de beber, dá uma segurada, porque não deixa esse momento de você ter raiva do seu filho acontecer, não. Falando em ferramentas de transformação, o que vocês acham, vocês já vivenciaram, experimentaram e indicam a terapia de casal? Com profissionais de buscar e se abrir, e estar ali debatendo
francamente todas essas verdades feias? Se ajudou vocês? Eu vou começar com um passo antes da terapia de casal. Eu acho que se tratar antes de tratar o casal é fundamental, né? Então, assim, cada um tem que... Chegou num momento que não tem mais humanamente o que fazer, tenta a terapia de casal, tenta a terapia sozinho. É difícil encarar isso, principalmente para o homem, né? Eu falo porque a Letícia me incentivou algumas vezes a procurar e outras vezes eu tentei mesmo por mim e demorou eu me encaixar algum profissional, né? Foram várias tentativas. Eu não consigo dizer quantas, mas assim, eu chuto que foram mais de 5 pessoas que eu fui, tive uma primeira sessão e acabei desistindo. Aí você não Até... desistiu de continuar tentando, porque Não, muitas vezes não. uma vez fala assim, esse negócio não funciona, aí não Não, procuro não. mais. Não, então até eu chegar numa pessoa que começou a me fazer muito bem, e que até hoje estou com ela, ela já mencionou algumas vezes assim tá bom, vou te liberar, mas eu falei que não, não está permitida isso, porque é bom, ainda tem algumas coisas, sabe, que a gente só entende quando tem alguém de fora observando e contando pra gente, né? Mas após isso, após se conhecer, tentar melhorar, a terapia de casal é uma alternativa. Não funcionou muito pra gente, né? Porque a gente estava num momento tão conturbado que, fala aí, até a terapeuta desistiu de nós. Até a terapeuta desistiu de nós. Nós passamos, na verdade, nós fizemos 3 vezes já, né? Passamos por 3 profissionais. Eu acho que, assim, é excelente. É uma ferramenta excelente, mas a gente tem que cuidar muito o formato que vai ser feito, o profissional que vai conduzir isso. No nosso caso, né? A gente tinha tudo, parecia que a gente tinha tudo, né? Bases parecidas. Nós não tínhamos grandes problemas ali em questão de fé, nós não tínhamos problemas financeiros, nós não tínhamos problemas, às vezes, relacionados com a nossa família, algo que, ou eu não me dou com a minha sogra, ou não me dou com... Né? Não, tava tudo bem, mas nós tínhamos muito problema na comunicação. Então, assim, as bases, às vezes, onde eles mais tratavam as dificuldades dos casais, nós não tínhamos. Mas até chegou o momento mesmo dele falar, olha, eu acho que o caminho para vocês é a separação. Então, se nós tivéssemos seguido aquele conselho, seria um pouco difícil. Então, assim, tem que ter cautela, né, em como fazer, em como escolher esse profissional. Mas nós também já fizemos terapia, até depois mesmo dessa restauração, depois de tudo, e foi muito bom. A condução do profissional foi um pouco diferente. Eu acho que não só a condução, mas nós já estávamos diferentes, Não. né? O profissional que, entre aspas, desistiu de nós é um excelente profissional. Só que nós não queríamos na Não época. estavam se abrindo. Exato. Então, assim, foi o que ele falou para nós. Ele falou, gente, assim, todas as ferramentas que eu estou proporcionando para vocês, parece que vocês não fazem questão. Então, não tem que vocês continuarem fazendo aqui. Né? Então, assim, o problema não foi o profissional. A gente brinca, mas o problema não foi o profissional. O problema estava em nós. Né? Depois que nós já estávamos melhor, ainda vieram algumas crises menores, lógico. Tivemos mais uma pessoa que nos acompanhou um tempo, mas assim, já era uma coisa mais leve, já eram brigas bem mais suaves, amenas, eram questões mais pontuais, então assim, o momento também facilitou. Você vê que até para ser ajudado a gente tem que querer, né? Então a pessoa não consegue fazer milagre na gente. A porta tá fechada. Tudo que a pessoa sugere, fala assim, não, preciso disso, não, tá tudo certo, isso não é meu problema. E é tudo. E com Deus é a mesma coisa, né? Deus me ajuda, mas eu não quero mostrar minha intimidade, como que ele vai realmente curar a gente? Esses dias eu tava conversando com um amigo meu, vou até mandar para ele assistir isso aqui. Ele falou para mim assim, pô, Mauro, eu queria, sabe, que Deus falasse comigo, igual ele fala com outras pessoas e tal. Aí eu falei, cara, você tem lido a Bíblia? Aí ele me respondeu, uma parte. Eu falei, por que uma parte? Porque tem outras que eu não gosto muito. Eu falei, você já pensou que suas respostas podem estar nessa outra parte? Ele falou, nunca tinha pensado nisso. Eu falei, então. Aí a gente vem naquela de estar aberto ou não. Ele queria uma coisa com Deus, mas ele não estava aberto realmente a ouvir o que Deus tinha para falar, o que Deus tem para falar. Né? Talvez ele queria ouvir, ele falava, Deus, eu quero te ouvir, mas só do jeito que eu quero. Eu não quero te ouvir de verdade. A porta está meio aberta. Se você começar a falar do jeito que eu quero, eu abro. Se você vier com verdade demais, eu fecho. Então tem que ter essa sabedoria. E ter, como que eu posso falar? Ter a humildade e a sinceridade de querer aceitar o que vier. Como ter uma conversa sincera se eu não estou disposto a ser transparente, puro, né, por inteiro?
Não Exato. confio em ti. Como, né, querer que Deus entre na nossa vida se a gente não tem confiança total nele em abrir 100% da nossa vida? É verdade. Mudando um pouco de assunto, mas fazendo uma ligação a exatamente isso, eu acho que muitos problemas, estou falando pelo lado masculino, tá? Muitos problemas de casamento estão nisso. Homens que falham e não têm coragem de admitir para a esposa. Não têm coragem de confessar os seus erros. Eles vivem numa eterna mentira de que, eu vou melhorar, eu não preciso contar, eu não preciso me confessar, não, preciso... não, precisa. Mas na tua visão, o que você acha que é a motivação desse esconder? Eu consigo me resolver sozinho, eu não vou mais fazer isso, então eu não preciso falar. Eu errei um pouquinho aqui, mas não vai mudar a vida de ninguém. Medo da pessoa desistir, medo de se expor, medo de falar eu sou falho. Tem muita De expor coisa. as fraquezas, né? Exatamente. Um orgulho, né? Um E o orgulho. orgulho nada mais é que você fazer uma fachada que te protege, às vezes, das suas dores, né? Das suas coisas mal resolvidas. Vocês tiveram uma situação com o mais pequeno, né? É o Murilo? Murilo. O bebê. Murilo. Quando ele estava com quantos meses que ele foi internado? 6 meses. 6 meses. Ele estava para fazer 6 meses. 32 dias de internação, Exato. UTI, intubação, tudo aquele cenário que só quem passa para saber como é doloroso, né? Exato. E Foi. você me comentou que foi difícil, mas que hoje vocês entendem que foi mais um presente de Deus? Não digo um presente, ensinamento. mas um grande ensinamento. Isso, e que eu entendo assim, né? Eu falo que eu louvo a Deus pelo deserto que a gente passou, porque foi naquele deserto que eu experimentei coisas que eu só experimentaria naquele lugar. Foi difícil, foi doloroso, mas aquele deserto foi um lugar de intimidade, foi um lugar de vivência do sobrenatural mesmo. Nós experimentamos um amor incondicional do Senhor, um cuidado de detalhes, de providência mesmo do Senhor. Então, claro que ali naquele momento era muito, muito difícil, mas mesmo naquele momento eu experimentei de uma paz que excede sobre todo esse entendimento, sabe? Então, e eu sabia que aquilo não era da Letícia, aquilo não vinha de mim. A força, conseguir me manter daquele jeito não era pela força do meu braço, era por algo que o meu pai derramava sobre mim. E assim, isso tudo a gente passou já num momento da nossa vida que a gente já tinha outro nível de maturidade espiritual. Por exemplo, era um momento que eu estava extremamente próxima de Deus, eu já estava ali numa leitura, eu já estava com essa busca constante, diária, contínua. Então, o nível de intimidade, de entender, sabe, era outro. Então, eu entendo que o Senhor também permitiu no momento correto que tudo isso acontecesse. Então, foi muito difícil, né? Mas também nos uniu como casal, nos uniu como família. Nós experimentamos de um cuidado do corpo de Cristo, algo que às vezes eu não teria vivenciado e experimentado se eu não tivesse passado por isso. Para quem não entende esses termos, o corpo de Cristo, ela fala de amigos próximos de dentro da igreja, de fora também, mas que mantém um caminhar próximo aos nossos, como que eu posso dizer? Na verdade, assim, até Apoio pessoas humano. desconhecidas. Eu acho que Sim, quando eu sim. entendi mesmo a dimensão que estava tendo e do cuidado de Deus sobre nós, através da vida de outras pessoas, foi Receber quando apoio, né? o Murilo foi entubado. Ele internou numa segunda, ele entubou na madrugada de terça para quarta-feira, e na quarta de noite eu recebi um vídeo de uma outra igreja, de outra denominação que a gente, né, não conhecia, de assim, umas 200 pessoas orando especificamente pelo meu filho. E eu falei, como assim? Mauro, o que está acontecendo? Tipo, olha o nível. E eu falei, eu não conheço nenhuma dessas pessoas, elas não nos conhecem, e olha o amor que elas estão demonstrando por nós, olha o cuidado de Deus através da vida delas. E aí eu comecei a ter ideia, e eu comecei, né, nós já tínhamos acesso, assim, aos nossos amigos aqui em São Gabriel, em Campo Grande, né, nós recebemos visitas, enfim. Mas ali eu tive noção, eu falei, uau, é o Senhor mesmo nos cuidando, que demonstração de amor, de cuidado, de carinho dele, sabe? Então, eu vi que a gente não estava sozinho. E foi muito especial experimentar de tudo isso. E para você, Mauro, como que foi receber amor do corpo de Cristo, das pessoas? Porque você teve uma criação mais, como você comentou, um pouco mais fechada, mais individual. Mas naquele momento tudo contava, né? É um assunto que para mim é difícil falar. Eu acho que foi a época mais difícil da minha vida.
Sempre sonhei em ser pai, né? Então, ver que ali eu não podia fazer absolutamente nada. Foi engraçado que nós tentamos a transferência do Murilo por 2 vezes para o Einstein. E assim, na verdade não passava pela nossa cabeça isso. Nós estávamos tranquilos ali, né? Nós nos sentimos bem atendidos ali na Cacemes, em Campo Grande. Mas assim, num momento de desespero, um amigo falava, pô, o que vocês estão fazendo ali ainda? Né? E aí eu pensava na transferência, ia atrás, tentava, não sei o que, até vir uma resposta de que, ó, do jeito que ele tá, não dá para transferir. E numa segunda vez, da mesma forma, ó, é mais arriscado o transporte aéreo, ele vir a falecer, do que continuar onde ele tá. Acho que a gente não queria a responsabilidade de um dia olhar e falar assim, eu não tentei tudo. Então a gente queria tentar tudo. Mas entendemos que até nisso, né? Ali eu vi Ali era- que, assim, o Mauro Deus estava... age onde a gente está, né? Uhum. O Mauro ali estava impotente, o Mauro não podia fazer absolutamente nada, dinheiro não fazia diferença nenhuma, eu estava totalmente na dependência de Deus. E assim, eu não estava tão na dependência assim, nessa espiritualidade que atingiu a Letícia. Tinha hora que eu falava, cara, como assim? Tipo, eu, por diversas vezes, eu me trancava no banheiro, tomava banho gritando, chorando, com raiva. Falar para Deus por que isso está acontecendo com uma criança tão pequena, por que não acontece comigo, me leva. Não entendia. Mas assim, esse amor que a gente recebeu fazia aquilo ali durar 3 minutos, 5 minutos, eu saía desse momento assim, restaurado mesmo, pronto para encarar tudo de novo. Então foram momentos bem difíceis, que me dói lembrar. Para a Letícia é mais fácil falar disso. Eu falo sobre qualquer coisa com bastante naturalidade. A minha vida é um livro aberto, mas essa parte ela não digo me incomoda, mas ela me sensibiliza. Se tem alguma coisa que me sensibiliza na vida, são os meus filhos. Foi bom, né? Eu gosto sempre de contar uma coisa que aconteceu, que foi para mim foi assim, uma coisa que eu nunca imaginei fazer. O Murilo estava ainda nos dias entubado. Eu peguei as crianças lá em Campo Grande, o Matheus e a Lara, e vim numa segunda-feira, vim para São Gabriel, para eles voltarem à rotina deles em casa, né? Eles já estavam ficando aflitos, em local diferente, sem a rotina deles. E aí eu passando na estrada, o céu estava bem azul, não tinha nuvem nenhuma. E eu chorei um pouco, falei, Deus, eu já entendi. Tá? Antes de ser meu filho, ele é seu. Eu te entrego ele. Se o senhor quiser, o senhor pode levar ele. Eu vou dar um jeito aqui. Eu tenho mais 2 filhos para criar. Eu vou dar um jeito. Eu vou continuar, eu não vou desistir. Eu vou continuar por causa deles. Mas eu te entrego e que o senhor saiba que vai me tirar uma coisa que talvez vá mais me doer na minha vida. Mas eu entreguei, ali eu entreguei. Mas não foi no outro dia, mas foi 2 dias depois. Estubaram o Murilo e ele começou a melhorar. Então, ali ficou muito aparente para mim que Deus queria me tratar também. Me permitir entregar realmente o que era mais importante na minha vida para ele. Eu acho que foi a primeira vez que eu fiz isso. Espero que eu tenha aprendido com essa situação. Foi bem difícil. Eu lembro do Mauro ter me ligado nesse dia e eu lá, e ele falava assim, eu preciso que você faça essa oração comigo. A gente precisa entregar. E a gente orou por telefone juntos. E ele chorava muito, muito, muito no telefone. Eu até falei pra ele, falei, mas pra mim tá entregue já, porque eu tinha certeza, eu tinha uma convicção de que o Senhor me levaria no precipício, assim, lá na beirinha. Mas eu tinha convicção que ele não ia me soltar. Pra mim, assim, eu falava pra ele, eu falei, eu não vejo o cenário sem o Murilo, mas tá entregue. Tá? Eu tinha tranquilidade quanto a isso, mas eu me sentia segurada, assim, no colo, carregada. Eu falo que todo mundo nos sustentou em oração, mas eu não via esse cenário sem ele, sabe? Mas foi trazer isso, né, em palavras mesmo para o Senhor, foi muito importante para nós, né? A gente verbalizar tudo isso para ele juntos. Dali começou um pouco da nossa vontade de... Foi uma junção. Começou um pouco da nossa vontade de falar para os outros do amor que a gente estava recebendo, não só das pessoas, como de Deus, e de dar a notícia. Então nós começamos a gravar vídeos. Foi bem engraçado.
porque era tanta gente perguntando, tanta gente querendo saber. A gente não queria ser mal educado, mas às vezes a gente esquecia de responder o WhatsApp, né? Aquela correria, era a gente trocando turno. Dos 32 dias que ele ficou, foram 32 dias de UTI, Não, 32 total. 32 total? Tá, então, dos 32 dias no hospital, a Letícia esteve lá todos os dias, nem que seja por 12 horas. Eu ainda vinha para cá, tinha um pouco da vida normal e voltava, mas a Lê ficou lá todos os dias, porque a gente tinha esperança de que ele fosse estubado e voltasse a mamar e alguma coisa assim, porque estava só no peito. Então, ela ficou e eu tinha minha vida, entre aspas, normal aqui. Mas foi desse amor que derramaram sobre nós que a gente decidiu começar a Isso. espalhar notícias do que estava acontecendo por meio de vídeos. Testemunhar. Isso, Isso. testemunhar, exatamente. A gente se olhou lá no hospital e falou, tá, o que que a gente pode fazer com tudo isso que a gente está vendo, que a gente está sentindo, né? Depois que eu falei, né, dessas pessoas todas que demonstravam amor, né? Várias igrejas nos mandando vídeos, orações, olha, estamos aqui, estamos intercedendo por vocês. Terços, fizeram por Várias nós, né? aqui, muita gente. Então, assim, a gente falou, poxa, como, né? O que que a gente pode fazer? E eu falei, talvez edifique a vida de alguém, né? E compartilhar sobre isso. E aí foi. Eu que nunca na vida tinha gravado um stories. Nunca tinha postado nada, era bem off das redes sociais. Bom, vamos lá, né? Então a gente começou pelo WhatsApp mesmo, mandar para os nossos amigos, e isso foi repercutindo, a gente foi mandando com esse intuito, né? De poder dar uma notícia, de poder compartilhar o que estava acontecendo, para honrar aquelas pessoas que estavam nos cuidando, nos sustentando em oração. A gente Então, sente um compromisso em retribuir, né? sim, né? E é muito bom, assim, foi muito bom esse carinho, realmente nos ajudou nessa caminhada ali dentro do hospital. Deus nos traz umas situações, muitas vezes são bem dolorosas, mas que a gente vê tão impotente, de tirar o controle total das nossas mãos e entregar a Ele para Ele poder agir, né? Isso aí. Exatamente. Isso aí. Dói, mas no final a gente sai tão mais próximo, tão mais Exato. crente, porque a gente fala muito em ter fé. Porque eu confio em Deus, porque eu acredito. Tá, mas e quando vem o momento da dúvida? Quanto que você realmente acredita e entrega, né? Isso. É confiar, é entregar, e então é descansar mesmo. Será que a gente consegue descansar quando estamos no colo do Pai, né? E um dos ensinamentos que essa situação me trouxe também é nunca mais usar a frase eu imagino que você está sentindo. Não, ninguém consegue imaginar. Uma pessoa que perdeu um filho, só ela sentiu aquela dor. Uma pessoa que quase perdeu o filho, só ela sentiu aquela dor. Uma pessoa que perdeu os pais, enfim, qualquer dor que você passa na vida, só você sente. Não adianta. Não dá para imaginar. Cada uma é no momento, cada uma é de um jeito. Mas só de saber que estão aqui, né? Não precisa sentir a minha dor, só precisa saber que de alguma forma Tamo você junto. me apoia, conforta, né? Sim, sentir o acolhimento, Cada um né? com o seu deserto. Eu falei muito pro Natan, eu falei, meu amor, eu e você, a gente se abraçou com Jesus e atravessamos esse deserto. Exatamente, é por E isso. A gente quantos conseguiu passar aprendizados. porque sabia que ele estava ali. Né? É. É isso mesmo. Ai, gente, vamos então para o momento de mitos e verdades sobre casamento. Casamento feliz não tem brigas? Mito. Mito, não, tem briga sim. Acho que com a maturidade a gente vai vendo como conduzir, né? Para talvez nem virar uma briga, mas é um conflito. E isso vai ter a vida inteira. Então, acho que com a maturidade a gente evita entrar numa briga. Isso para nós também continua sendo difícil, né? Por vezes a gente acaba se exaltando. Bom, qual é o formato de que a gente vai evitar que isso se perdure, né? Como encurtar isso? Então a gente vai tendo. Com o passar dos anos, a gente vai aprendendo também. Eu nunca fui de falar muito, só quando eu era bem pequeno. Mas gosto de observar bastante. E teve uma situação uma vez na família da Letícia, era um almoço de família, que eu observei uma situação do vô e da avó dela, a avó dela implicando com o vô dela. E ele só olhou para ela, deu um sorriso e não respondeu. Eu Acabou a observei. briga ali. Exato. E aí eu observei aquilo lá e falei, olha, funciona. Ele não comprou a briga. E assim, ficou tudo bem. E eu falei, eu vou começar a usar isso aí. Mas é E muito ajudou verdade, bastante. a gente tá pilhada e acaba descontando no outro, né? Eu falo pro meu marido, você não precisa entrar na minha, só a pessoa fala assim, calma, vai ficar tudo bem. Não, às vezes nem precisa falar calma, só fica olhando. Às vezes você pedir calma deixa a pessoa mais irritada. Então, mas só o amadurecimento traz isso, né? Não comprar a briga que o outro tá querendo. Exato. Mauro, quando um muda, o outro também muda?
Ah, é verdade. O Pode poder é demorar, enorme, né? mas muda. Se não mudar, acaba se afastando, né? Não só num casamento, mas com amizades, né? Se você muda o seu comportamento, é, é natural acontecer que os outros que não têm o mesmo olhar já comecem a se afastar e você comece a se cercar de pessoas que querem a mesma coisa. Desconecta, né? Desconecta, E desconecta, dentro do casamento, muda, o outro muda. muda. Depois que quebra, não tem conserto? Não, tem conserto sim. Com Deus tem conserto para tudo, para tudo. É o que eu falei. Para mim é muito difícil. Não tem, é impossível desvincular Deus de uma restauração, de uma transformação, de uma mudança de vida. Para mim é com Ele. É claro que a gente tem ferramentas, como a gente comentou, a gente tem a nossa decisão, mas é através do Espírito Santo que a gente vai entrando para esse lugar. Então, assim, com o Senhor, né, nós olhávamos, nós éramos totalmente improváveis. Né? Nós não tínhamos mais nada a ver, nós estávamos num contexto totalmente difícil, né? Tínhamos passado por tantas coisas. E ali naquele momento, realmente, eu falei, poxa, né, como vai haver uma conexão novamente? Como que eu vou admirá-lo novamente? Isso não... Mas eu pedia para Deus. A partir dali, eu comecei a pedir para o Senhor, coloque algumas coisas no meu coração. Senhor, me ajuda a admirá-lo novamente, me ajuda a observar aquilo que ele tem de bom, porque ele tem. Me ajuda a enxergar ele da forma com que o Senhor enxerga. Então, né, havia sido quebrado várias coisas ali, mas a gente entendeu que o Senhor vem colando pedacinho por pedacinho. Então, tem conserto. Pode não ficar perfeito visualmente, mas vai servir para o mesmo propósito. Fica ainda mais forte, né? Com aquela cola poderosa de Deus. Fica, exato, exato. Mauro, é possível se apaixonar novamente pela mesma pessoa? Com certeza. É uma decisão, né? Não é, o amor acabou. Acabou porque você deixou acabar. Mas se você quiser, você dá um jeito dele voltar novamente. De admirar novamente, nem que para isso precisa de uma conversa sincera, né, entre os dois e acerto de contas, acerto de perspectivas, né? Mas com certeza é possível. É possível. Eu gostaria de pedir para a Letícia e para o Mauro, para vocês falarem para os casais que estão nos assistindo, para as pessoas que ainda estão pensando em casar, né, se decidem se vão, né, se casam, compram uma bicicleta. Os casais que estão passando por momentos difíceis, às vezes pensando seriamente em se separar. O que vocês têm, uma mensagem que vocês poderiam dizer para engrandecer o coração de cada um sobre o casamento que prospera? Olha, eu creio que todas as coisas, elas são possíveis no Senhor, né? Eu já falei que não é na força do nosso braço, mas sim, depende de uma decisão nossa, depende de nós confiarmos naquilo que o Senhor primeiramente de nós admirarmos, né, essas características que o Senhor tem, o Senhor é justo, o Senhor é fiel, o Senhor é bondoso, é amoroso, e aquilo que o Senhor pode fazer. Então, eu creio que quando a gente se coloca nessa posição, onde a gente tem uma rendição total a Ele, e onde a gente busca verdadeiramente, genuinamente, ser melhor para o outro, onde começa em nós, né? Assim como a gente falou, é possível o outro mudar, mas começa em nós, começa com uma decisão. Eu creio que o Senhor vai fazer, o Senhor é fiel. Eu entendo que esse é um propósito que o Senhor tem para a vida de todas as famílias. Então, é onde a gente realmente se colocar nessa posição de rendição a Ele, permitir que Ele faça. É claro que precisa da nossa autorresponsabilidade, assim como você colocou. Nós temos um papel em cima de tudo isso, mas primeiro de tudo o Senhor quer o nosso coração. A gente precisa estar com esse coração disposto, sensível, pedir para Ele, né? O que eu posso fazer, como eu devo estar, me ajuda, Senhor. Eu tenho dificuldade aqui, aqui, aqui. Eu entendo que eu sozinha não vou conseguir, eu não tenho força suficiente, mas no Senhor eu posso ter. Eu sei que aqui o Senhor pode me capacitar. Eu sei que contigo eu vou conseguir fazer isso que humanamente para mim é impossível. Não tenha receio, porque é muito mais comum do que a gente imagina, todas essas fraquezas. É que muitas casais não expõem o que estão passando, não expõem as suas dificuldades. E realmente a gente tem que ter uma cautela onde a gente vai se abrir, o que a gente vai falar. Hoje a gente fala abertamente sobre isso, porque é uma ferida que foi curada em nós. Né? O Senhor curou essa ferida. Hoje é uma cicatriz que está aí, mas é porque para isso, para nos lembrar desse local que o Senhor nos tirou, mas ela está fechada. Então nós temos essa tranquilidade de abrir isso, de falar, de compartilhar e talvez de trazer ao coração de alguma pessoa a esperança. No Senhor sempre há esperança. Legal. Eu Obrigada, gosto de falar, eu tenho uma facilidade e
a docilidade de falar mais para homens. Então, eu vou ser um pouco direto, como eu gosto de ser, e pedir para que você, homem, que pensa em divórcio, que você se recomponha, que você assuma a responsabilidade que você fez quando tirou a esposa, a sua mulher da casa do pai dela, que você assuma seus compromissos, que você pare de pensar só em você, porque o divórcio começa quando você está pensando demais em você, e que você tenha maturidade, paciência e que você encare isso de frente. Assuma as seus problemas, assuma seus erros e conserte o que você tem errado. Eu acho que você deve ter responsabilidade pelo que você fez, você deve assumir isso perante sua esposa e você deve pedir a Deus o momento certo, a hora certa, de expor isso para a esposa, expor isso para Deus, para quem você achar necessário. O casamento foi feito para durar para sempre. Se você parar para perceber, você vai ter problema com uma pessoa ou outra. Os problemas vão ser praticamente os mesmos, né? Como o popular diz, vai só mudar o endereço. Então, busque ser fiel à sua esposa, à sua responsabilidade criada no dia que você assinou o papel, no dia que você subiu naquele altar. O divórcio só traz problemas para as próximas gerações, para você, para a pessoa, para os futuros, talvez cônjuges ou para as futuras pessoas com quem vocês vão se relacionar, e principalmente para os homens. Muitas das vezes vocês vão acabar sozinhos, porque vocês acabam abandonando os filhos, acabam abandonando uma pessoa que estava ali para cuidar de você, principalmente por causa de aventuras banais. E o que vai sobrar para você é uma cama solitária, uma casa solitária. Então pense e reflita bastante nisso. Se agarre em Deus e continue com a sua amada É isso aí. Se apaixonando novamente a cada dia, né? todos os dias. Mesmo que alguns dias você não queira muito, mas decida querer. É bem isso, né? Obrigado pelo Letícia, convite. Mauro. Obrigada, foi muito bom estar aqui, compartilhar um pouquinho, né, da nossa vivência como casamento, como família. Não é fácil, né? Ontem a gente falou a respeito de equilibrar os pratinhos, alguma coisa sempre dá uma caída, né? É difícil encaixar todos esses papéis que a gente quer desempenhar e a gente se esforça para desempenhar muito bem, mas existem estações na nossa vida e eu vejo que há a estação onde o profissional é prioridade, há a estação onde o nosso casamento precisa de atenção, há a estação onde os nossos filhos vão demandar um pouco mais, e talvez o marido, a esposa, tem que ter um pouquinho mais de jogo de cintura, um pouquinho mais de paciência, né? As crianças pequenas, enfim, em cada estação a gente tem algo que está falando mais alto, mas que em todas elas, né, o Senhor esteja presente, nos auxiliando, desde a gente poder ter esse discernimento, que alguma coisa às vezes vai acabar ficando para depois, né? É impossível a gente dar conta de tudo, a gente não dá conta de tudo, né? Mas que o Senhor nos dê discernimento e sabedoria para que a gente possa desempenhá-los muito bem. Isso aí. Eu quero agradecer a presença da Letícia, do Mauro, né? Já conhecia um pouquinho de vocês ali, de criação, né, da cidade, né? Como você também, eu sou daqui a vida inteira. Mauro vinha conhecer um pouco mais depois, né? Essa vida de ser nossos clientes, né? Mas sentar e conversar mais profundamente sobre um assunto tão poderoso, né? Para mim, né, é algo muito valioso. Então, quando eu pensei nessa ideia de criar o nosso canal Sinta-se em Casa, foi nesse sentido de poder sentar e compartilhar ideias com pessoas que eu acredito que possam inspirar, né? Levar palavras, levar às vezes, um pouquinho da própria história para incentivar quem nos assiste a pensar na vida de uma forma mais poderosa, né? De trazer Deus para dentro do nosso coração, de entender, e eu falo muito, a família merece prosperar, né? E uma família, ela começa com um casal que se respeita e um casal que entende que a construção é diária. E a partir de pais e mães que têm alinhamento, a gente traz nossos filhos para o mundo que se espelham na gente. E às vezes as pessoas têm medo de trazer filhos para o mundo. E eu falo que eu acredito firmemente que filhos criados dentro de uma família onde pai e mãe se respeitam e tem Deus no coração,
Não tem como desviar nesse mundo. Então, esse mundo está cheio de pessoas falando coisas que destroem as famílias, destroem os valores. E a gente estar aqui é uma forma de a gente poder levar um pouquinho, né, de uma palavra que venha para construir, né, para edificar, para te fortalecer na jornada. Essa vida realmente ela é desafiadora. Todo dia a gente tem motivos para desistir, mas que você tenha muito mais motivos para ir em frente, né? Olhar para Deus e entender que você tem um propósito nesse mundo que te faça levantar a cabeça e seguir em frente e fazer decisões saudáveis para a sua vida, porque você fazendo boas escolhas, você vai refletir na vida do seu companheiro, dos seus filhos, dos seus amigos, né? E esse mundo é feito de pequenas escolhas diárias que a gente está ali. Parece que a gente não faz diferença nesse mundo, mas a gente faz, né? Façamos bem a nossa parte, que cada um vai se somando e a gente vai conseguindo ter uma vida digna, que todo esforço gera recompensa. Né? E com certeza um casamento não é a historinha de viver um feliz para sempre, mas sim é um campo de aprendizado diário que traz recompensas assim grandiosas para a vida. Um carinho nosso para vocês levarem de lembrança do nosso encontro. Obrigada, Obrigado. gente. Obrigada. Pode abrir, ver se você gosta ali, para hora que vocês estiverem no momento lá fazendo um brinde, lembrar desse encontro. Foi muito gostoso estar aqui, a gente se sente muito à vontade, né? Tocou em assuntos que realmente fazem todo sentido para nós, que são valores nossos. Então, a gente ficou muito feliz mesmo de poder vir aqui para falar sobre isso, viu? Muito obrigada. Ah, que legal. Personalizado. Nossa, parece seu cabelo. Que legal. Muito legal, Muito obrigada, bom. gente. As Nós crianças vão amamos. gostar. Muito Com bom. certeza, com certeza. Muito obrigada a todos vocês que nos acompanharam nesse encontro, que levem palavras que construam o seu lar também, que façam vocês seguirem com muito mais força para a vida de vocês e sintam-se sempre em casa.